paz, a presença e o amor do Senhor esteja sendo derramado sobre a sua vida. Hoje nós estamos encerrando o livro de 1 Samuel e eu queria ler um pouquinho para você a Bíblia. No capítulo 31, se você estiver com a sua Bíblia, ou depois você pode abrir e ler com mais calma, né? E realmente revendo, né, o que nós vamos falar agora. Saul, ele foi um rei poderoso, ele foi um rei que demonstrou características, né, de um homem forte, mas que errou muito também com Deus. Nós vemos aqui, nesse último capítulo, o suicídio de Saul. E aconteceu que, em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e os seus filhos e mataram Jonatas. Lembra de Jonatas, que fez aliança de amizade com Davi? Mataram Jonatas, Abinadab, Malquizua, filhos de Saul. Nós vemos aqui que o povo inimigo partiram, né, em direção, né, à família de Saul. E nós vemos aqui que os filhos foram mortos. Versículo 3, o combate foi ficando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Nós vemos aqui agora Saul ficando, né, debilitado, ferido e vendo que não tinha condições sozinho de se levantar. Versículo 4, então Saul ordenou ao escudeiro: tire sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. A mesma palavra que Davi usou quando ele olhou para aquele gigante, ele falou: esse gigante incircunciso não tem, né? Incircunciso é porque não tem a aliança com Deus de Israel. Ele está vindo amedrontar o povo de Israel. Davi, o pastorzinho, falou para ele: você vem com armas, né? Você vem com flecha, com arcos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Essa mensagem de Davi é maravilhosa. E nós vemos aqui, né, voltando aqui para o texto de hoje, Saul referiu aos filisteus da mesma forma que Davi, esses incircuncisos: eu agora vou sofrer vergonha, porque eu fui derrotado, porque eu estou gravemente ferido. Então ele pediu, né, que o escudeiro o matasse com a sua própria flecha. Mas terminando o versículo 4, seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então pegou a sua própria espada e jogou-se sobre ela. Saul se suicidou. Saul tirou a sua vida quando ele caiu sobre a sua própria espada. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu com ele. Versículo 6. Assim foi que Saul, seus 3 filhos e seu escudeiro e todos os seus soldados morreram naquele dia. Você pode, né, ser exaltado nessa vida. Você pode triunfar em vitórias nessa vida, você pode ter um cargo, né, alto, um salário muito bom, mas lembre-se que o bem maior que você tem é a sua saúde. Nós vemos aqui o exemplo de um homem que era um guerreiro, que era visionário, mas quando ficou debilitado na sua carne, na sua saúde, ele pediu a morte. Quando os israelitas que habitavam do outro lado do vale e a leste do Jordão viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram, abandonaram suas cidades. Depois os filisteus foram ocupá-las. A derrota foi declarada. Agora os filisteus estavam tomando aquela cidade. Versículo 8, no dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, aí encontraram Saul e seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. O que os filisteus fizeram? Versículo 9. Cortaram a cabeça de Saul, pegaram suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus.
para proclamarem a notícia nos templos dos seus ídolos e entre seu povo. Versículo 10. Expuseram as armas de Saul no templo de Asterote e penduraram seu corpo no muro de Bet-sean. Eles aqui, o povo inimigo, estava expondo agora a fraqueza, a derrota, na vida do rei Saul. Penduraram seus corpos, seus filhos. Você imagina uma cena dessa? Versículo 11. Quando os habitantes de Jabes de Gileade ficaram sabendo o que os filisteus tinham feito com Saul, os mais corajosos dentre eles foram durante a noite a Bet-sean. Baixaram os corpos de Saul e de seus filhos do muro de Bet-sean e os levaram para Jabes, onde os queimaram. Depois enterraram seus ossos debaixo de uma tamargueira em Jabes e jejuaram durante 7 dias. Nós vemos aqui a atitude desses homens que foram lá. A Bíblia diz que aqueles corajosos foram lá no lugar do inimigo, tiraram os corpos de Saul, de seus filhos e fizeram um sepultamento. Eles fizeram assim para encerrar essa história da melhor maneira. Eles fizeram para honrar ao rei. Eles fizeram como se não pudessem deixar Saul passar por essa situação de vergonha, e eles o enterraram. Nós vemos aqui que muitas vezes na nossa vida nós vivemos situações tão difíceis, situações onde nós nos sentimos fracos, debilitados e partimos para algo que não agrada ao Senhor. Nós somos contra, A palavra de Deus é contra o suicídio. Por quê? Porque o Senhor é o dono da vida. O Deus de Israel é quem criou o universo, é quem criou o homem. E o Deus de Israel, quando ele formou o homem, quando ele formou você no ventre da sua mãe, ele determinou os seus dias. Nós já temos o dia marcado da nossa morte. Nós cremos assim na palavra. E isso traz uma tranquilidade para nós. Porque esse dia, se nós estivermos vivendo um relacionamento de intimidade, de humildade, de respeito, de temor com o nosso Deus, Ele estará junto conosco na hora da nossa morte. O Senhor Deus passará conosco pelo nosso último inimigo, que a Bíblia, ela diz que a morte é o último inimigo que nós vamos ter que vencer. Mas você não vai vencer esse inimigo sozinho. Você vai vencer esse inimigo com a presença do Senhor. Portanto, tenha intimidade com Ele enquanto você está vivo. Busque o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E entregue a sua vida, entregue a sua morte. E descanse no Deus que te criou e que te salvou. Que o Senhor te abençoe grandemente com essa pequena mensagem e que ela venha fazer diferença no seu coração. Eu quero te abençoar agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor toque na sua vida, que o Senhor toque nas tuas dificuldades, que o Senhor venha trazer vida aonde você está declarando morte na sua vida. Eu te abençoo e te peço que o Senhor te guarde, em nome de Jesus. Amém. Boa noite e até amanhã nesse mesmo horário.